Seja bem-vindo ao canal Audiolivro Inteligente, onde histórias ganham vida através das palavras. Somos muito gratos pelo seu prestígio de estar aqui acompanhando o canal e ficaremos mais gratos ainda se você se inscrever ou se já é inscrito. Porque a sua inscrição no canal é uma forma que você tem de retribuir o trabalho que estamos fazendo com todo carinho para você. Se você quiser comprar o seu livro, compre através do link na descrição, desta forma você também ajuda o canal. Hoje vamos ouvir a continuação do livro 1000 Léguas Submarinas, segunda parte. Capítulo 8. O Atlântico. Imensa extensão de água cuja superfície cobre 25 milhões de milhas quadradas, com um comprimento de 9.000 milhas e uma largura média de 2.700. Mar importante, quase desconhecido na antiguidade, exceto talvez dos cartagineses, que nas suas viagens comerciais seguiam as costas oeste da Europa e da África. Oceano, cujas costas de sinuosidades paralelas abraçam um perímetro imenso, alimentado pelos maiores rios do mundo, o São Lourenço, o Mississippi, o Amazonas, o da Prata, o Orinoco, o Níger, o Senegal, o Elba, o Loire, o Reno e muitos outros, que lhe trazem águas dos países mais civilizados e das regiões mais selvagens do globo. Magnífica planície líquida, incessantemente sulcada por navios de todas as nações, abrigados sob todas as bandeiras do mundo e que termina por essas duas pontas temidas de todos os navegadores, o Cabo Horn e o Cabo das Tormentas. O Nautilus quebrava-lhe as águas com o seu esporão, depois de ter percorrido terça de 10.000 léguas em 3 meses e meio, distância superior a qualquer um dos grandes círculos da Terra. Para onde íamos e o que nos reservaria o futuro? O submarino, passado o Estreito de Gibraltar, tinha-se feito ao largo. Voltou à superfície das águas, e, consequentemente, voltaram os nossos passeios na plataforma. Subi imediatamente, acompanhado por Conselho e Ned Land. A uma distância de 12 milhas avistava-se vagamente o Cabo de São Vicente, que forma a extremidade sudoeste da Península Ibérica. Soprava um vento forte do sul. O mar estava encapelado e fazia o Nautilus balançar violentamente. Era quase impossível ficar na plataforma, incessantemente varrida por enormes vagas. Por isso descemos depois de termos aspirado um pouco de ar puro. Ned Land, bastante preocupado, seguiu-me para o meu quarto, enquanto o Conselho foi diretamente para sua cabina. A nossa rápida passagem pelo Mediterrâneo não tinha permitido ao canadense pôr em prática os seus planos de fuga e estava francamente desapontado. Ele me olhou em silêncio durante algum tempo, depois que fechei a porta e o fiz sentar-se. Adivinhei que tinha alguma coisa muito importante para me dizer. Eu o compreendo, meu caro Ned, iniciei o diálogo com o intuito de deixá-lo mais à vontade, mas você não tem de que se censurar. Nas condições em que o Nautilus navegou, pensar em fugir seria uma loucura. Ele me ouviu e continuou calado. Os seus lábios cerrados e as sobrancelhas franzidas eram sinal de uma violenta obsessão, de uma ideia fixa que o atormentava. Não vejo por que se desesperar, continuei a falar tentando vencer o sofrido mutismo dele. Continuamos seguindo pela costa de Portugal e talvez a caminho da França e da Inglaterra. Se, passando o Estreito de Gibraltar, o Nautilus se tivesse feito ao largo, para o sul, se estivesse nos levando para regiões onde não há continentes, então eu partilharia de sua inquietação. Mas já sabemos que o Capitão Nemo não foge dos mares civilizados. Creio que dentro de alguns dias você encontre uma oportunidade segura para agir. Ned Land olhou-me ainda mais fixamente, seus lábios se moveram e ele disse com determinação: é esta noite. Levantei-me de repente. Confesso que não estava preparado para ouvir aquilo. Quis dizer qualquer coisa, mas não encontrei palavras para me expressar. Tenhamos combinado esperar por uma boa ocasião, continuou ele. Pois bem, professor, essa ocasião chegou. Esta noite estaremos a algumas milhas da costa espanhola. A noite está escura e o vento sopra do largo. Deu-me a sua palavra e eu conto com o senhor. Continuei calado. Ele se levantou e me disse quase ao ouvido: esta noite, às 9 horas. Conselho já está prevenido. A essa hora o Capitão Nemo estará no seu quarto, dormindo, provavelmente. Da tripulação, os que não estiverem também dormindo, estarão ocupados.
Eu e Conselho iremos até a escada central e o senhor ficará na biblioteca aguardando nosso sinal. Os remos, o mastro e as velas estão dentro do bote. Até logo, professor. Item, o mar me parece muito agitado, consegui falar. Item, de fato está, disse ele, mas temos de nos arriscar. A liberdade tem o seu preço. O bote é sólido e algumas milhas com o vento ajudando, faz-se rapidamente. Se as circunstâncias nos favorecerem, entre as 10 e as 11 horas teremos desembarcado em terra firme. Se elas forem contra nós, estaremos mortos. Portanto, demos graças a Deus e até logo à noite. Ele saiu e eu fiquei atordoado. Eu tinha imaginado que quando surgisse aquela ocasião, disporia de tempo para refletir, para discutir e talvez até para adiá-la. De repente eu não tive nada para dizer ao canadense. Ele tinha toda a razão. Era uma ocasião e deveríamos aproveitá-la. Podia faltar a minha palavra e assumir a responsabilidade de comprometer o futuro dos meus companheiros no meu interesse pessoal? Naquele momento ouviu-se um forte apito, sinal de que os reservatórios estavam cheios. O Nautilus mergulhou nas águas do Atlântico. Permaneci no meu quarto, porque queria evitar o capitão. Eu tinha medo de me deixar trair pela emoção que me dominava. Passei um dia penoso, entre o desejo de alcançar a liberdade e a mágoa de abandonar aquele maravilhoso Nautilus, deixando inacabados os meus estudos submarinos. Deixar assim aquele oceano, o meu Atlântico, como gostava de chamá-lo, sem ter observado suas camadas mais profundas, sem lhe ter desvendado os mistérios, como tinha feito aos mares das Índias e no Pacífico. O meu romance caía-me das mãos no primeiro volume, o meu sonho ia ser interrompido no melhor momento. Passei assim algumas horas amargas, ora me vendo em terra, em segurança com os meus companheiros, ora desejando que alguma circunstância imprevista impedisse a realização dos projetos de Ned Land. Fui 2 vezes ao salão para consultar a bússola para verificar a direção do Nautilus e assegurar-me de que estávamos realmente nos aproximando da costa. O submarino continuava em águas portuguesas, rumando para o norte, na direção desejada pelo canadense. Portanto, tínhamos de aproveitar a ocasião e tentarmos a fuga. A minha bagagem constava apenas dos meus apontamentos. Nada de coisas pesadas. Quanto ao capitão Nemo, perguntava-me sobre o que pensaria ele da nossa evasão. Que tipo de inquietações, que problemas poderíamos causar a ele e o que faria o enérgico capitão se a nossa tentativa fracassasse? Eu não tinha nenhuma razão para me queixar dele. Ao contrário disso, a sua hospitalidade não me deixava margem para censuras. Por outro lado, não tinha também nenhum motivo para me considerar ingrato com ele, nenhum juramento e nem mesmo uma palavra menos formal me prendia ao capitão quanto ao que íamos fazer. Ele contava com a força das circunstâncias e não com a nossa palavra para nos manter junto dele. A sua confessada intenção de nos manter eternamente a bordo do seu navio justificava todas as nossas tentativas de fuga. Eu não o via desde a noite em que o cofre com o ouro fora mandado para alguma parte da Europa, ou seria da África ou até mesmo do Oriente Médio. Será que voltaria a vê-lo antes de minha partida? Desejava vê-lo e, ao mesmo tempo, receava sua presença naquelas circunstâncias. Pus-me à escuta para ver se ouvia passos no quarto dele, contíguo ao meu. Nenhum ruído. O quarto devia estar deserto. Então eu pensei se o capitão estaria realmente a bordo. Desde aquela noite em que o bote deixará o Nautilus para aquela misteriosa entrega do ouro, as minhas ideias em relação ao capitão haviam se modificado um pouco. Passei a supor que, apesar do que dizia, o capitão Nemo continuava a manter algumas relações com a Terra. Ele nunca deixaria o Nautilus? Por vezes passava-se uma semana inteira sem que eu o visse. Que estaria fazendo ele durante esses dias? E quando eu poderia julgá-lo praticando algum ato de misantropia, não estaria antes envolvido em alguma ação secreta cuja natureza me escapava? Todas essas considerações assaltavam a minha mente. O campo de conjecturas era infinito na situação em que me encontrava. Sentia um mal-estar insuportável. Aquele dia de espera me parecia infindável. As horas se passavam demasiado lentamente para o meu estado de impaciência. Como sempre, o jantar me foi servido no quarto.
Quase não comi, enfastiado de preocupações. Saí da mesa às 7 horas. Ainda faltavam 120 minutos para o momento em que deveria me juntar a Ned Land e Conselho. A minha agitação aumentava e o meu pulso estava alterado. Não conseguia ficar quieto. Andava de um lado para o outro na esperança de acalmar a agitação do espírito com um movimento físico. A ideia de sucumbir na nossa temerária empresa era a menor de minhas preocupações. Mas ao pensar que o nosso projeto poderia ser descoberto antes de deixarmos o Nautilus, ao pensar de ser levado perante o Capitão Nemo, furioso ou, ainda pior, entristecido com o meu procedimento, palpitava-me o coração. Quis rever o salão pela última vez. Segui pelos corredores e cheguei ao museu, onde tinha passado tantas horas agradáveis e úteis. Olhei todas aquelas riquezas, todos aqueles tesouros, como um homem na véspera de um exílio eterno, que parte para nunca mais voltar. Aquelas maravilhas da natureza, aquelas obras-primas da arte, no meio das quais passará tantos dias, e abandoná-las para sempre. Desejei observar as águas do Atlântico através dos vidros do salão, mas os painéis estavam fechados e uma chapa de zinco separava-me daquele oceano que eu tanto desejava conhecer melhor. Ao percorrer o salão, cheguei à porta, existente num dos lados, que dava para o quarto do capitão. Para minha surpresa, a porta estava entreaberta. Recuei involuntariamente. Se estivesse lá dentro, ele pode rir a me ver. Escutei e não ouvi nenhum ruído. Aproximei-me de novo e olhei. O quarto estava deserto. Empurrei a porta e entrei. Comecei reparando em alguns quadros a óleo pendurados na parede. Não me lembrava de tê-los visto em minha primeira visita ao quarto dele. Eram retratos de grandes vultos da história, cujas existências tinham decorrido numa perpétua devoção a uma grande ideia humana. Kosciuszko, o herói caído ao grito de Finis Poloniae, Botzaris, o Leônidas da Grécia moderna, O'Connell, defensor da Irlanda, Washington, fundador da União Americana, Manning, o patriota italiano, Lincoln, caído pela bala de um escravocrata, e finalmente o mártir da libertação da raça negra, John Brown, suspenso da forca, desenhado pelo terrível traço de Victor Hugo. Que elo existiria entre aquelas almas heróicas e a alma do Capitão Nemo? Poderia eu, a partir daqueles retratos, desvendar o mistério da existência dele? Seria ele um campeão de povos oprimidos, um libertador das raças escravas? Teria participado das últimas agitações políticas ou sociais do século? Teria sido um dos heróis da terrível Guerra Americana, guerra lamentável e para sempre gloriosa? De súbito o relógio bateu 8 horas. A primeira pancada do pêndulo arrancou-me dos sonhos. Estremeci, como se olhos invisíveis pudessem mergulhar no mais profundo dos meus pensamentos e me precipitei para fora do quarto. Faltando poucos minutos para as 9 horas deixei o meu quarto e voltei para o salão. Mergulhado na semi-obscuridade, estava deserto. Abri a porta que comunicava com a biblioteca. A mesma claridade insuficiente e a mesma solidão. Fui colocar-me perto da porta que dava para a escada central e fiquei aguardando o sinal do canadense. Naquele momento os ruídos da hélice diminuíram sensivelmente e depois cessaram por completo. Qual seria o motivo daquela repentina alteração no andamento do Nautilus? O barco ter parado iria favorecer ou prejudicar o plano de Ned Land? O silêncio só era quebrado pelas batidas do meu coração. De repente senti um leve choque. O Nautilus havia pousado no fundo do oceano. A minha inquietação redobrou. O sinal do canadense não chegava. Comecei a ter vontade de ir procurar Ned e dissuadi-lo de qualquer tentativa de fuga naquela noite. A nossa navegação não se efetuava em condições normais. Naquele momento a porta do salão foi aberta e o Capitão Nemo entrou. Viu-me e disse sem qualquer preâmbulo: Item A. É o senhor, professor. Eu andava à sua procura. Sabe alguma coisa da história da Espanha? Nas condições em que me encontrava, ainda que ele me perguntasse sobre a história do meu próprio país, eu não seria capaz de dizer uma palavra. Item não ouviu a minha pergunta, professor? Conhece a história da Espanha? Item muito mal, respondi. Item então é um sábio e não sabe. Pois bem, sente-se que vou lhe contar um episódio bastante curioso dessa história.
O capitão estendeu-se no divã enquanto eu, maquinalmente, sentei-me junto dele, na penumbra. Item recuaremos ao ano de 1702, começou ele, falando com voz pausada. Não ignora que nessa época o rei Luís XIV, julgando que com um simples gesto poderia derrubar os Pirineus, tinha imposto o Duque de Anjou, seu neto, aos espanhóis. Este príncipe, que reinou mais ou menos mal sob o nome de Filipe V, teve problemas com outros países. As casas reais da Holanda, da Áustria e da Inglaterra fizeram uma aliança com o objetivo de arrancarem a coroa da Espanha da cabeça de Filipe V, a fim de dá-la a um arquiduque, ao qual chamaram prematuramente de Carlos III. Embora lhe faltassem soldados e marinheiros, a Espanha teve que resistir a essa coligação. No entanto, não lhe faltaria dinheiro se os seus galeões carregados de ouro e prata, vindos da América, entrassem em seus portos. Ora, no final de 1702, era esperado um fabuloso comboio escoltado por uma frota de 23 navios franceses, comandados pelo almirante Champollion, porque as marinhas dos dois países em coligação percorriam então o Atlântico. Este comboio devia dirigir-se a Cádiz. Mas o almirante, informado de que a frota inglesa cruzava aquelas águas, resolveu rumar para um porto francês. Os comandantes espanhóis dos navios carregados com o ouro protestaram contra essa decisão e exigiram ser conduzidos para um porto espanhol. Não podendo ser o de Cádiz, resolveram seguir para a Baía de Vigo, situada na costa noroeste da Espanha e que não estava bloqueada pela esquadra inglesa. O almirante Champollion teve a fraqueza de aceitar essa imposição e os galeões rumaram para Vigo. Essa baía forma um ancoradouro aberto, difícil de ser defendido. Portanto, era necessário descarregar rapidamente os galeões antes da chegada da frota inimiga. O tempo teria sido suficiente para esse desembarque se não tivesse surgido uma rivalidade. Está seguindo o desenrolar dos fatos, professor? Perguntou-me o capitão Nemo. Item perfeitamente, capitão, respondi, não conseguindo adivinhar com que propósito estava ele me contando aquela história. Item então eu continuo. Eis o que se passou. Os comerciantes de Cádiz tinham um privilégio segundo o qual deviam receber todas as mercadorias vindas das Índias Ocidentais. Ora, desembarcar os lingotes de ouro dos galeões, no porto de Vigo, era ir contra esse direito. Queixaram-se, portanto, e obtiveram do fraco Filipe V que o comboio, sem proceder à descarga, permanecesse sequestrado no ancoradouro de Vigo até o momento em que as frotas inimigas se afastassem. Enquanto se tomava essa decisão, no dia 22 de outubro de 1702, os navios ingleses chegaram à Baía de Vigo. O almirante Champollion, apesar da inferioridade de suas forças, bateu-se corajosamente. Mas quando viu que as riquezas dos galeões iam cair nas mãos dos inimigos, incendiou e afundou os seus navios com todo o tesouro. O capitão Nemo fez uma pausa. Eu ainda não havia percebido qual o interesse que a história dele poderia ter para mim. Mas eu não poderia mostrar-me descortês com ele. Por isso perguntei-lhe. Item e depois, capitão? Item depois, senhor Aronnax, estamos na Baía de Vigo e compete-lhe desvendar-lhe os mistérios. Levantou-se e me pediu que o seguisse. Eu tivera tempo de me controlar e podia acompanhá-lo. O salão estava na penumbra, mas através dos vidros transparentes brilhavam as águas do mar. Olhei. À volta do Nautilus, num raio de meia milha, as águas apareciam impregnadas de luz elétrica. O fundo arenoso era nítido e claro. Alguns tripulantes, envergando escafandros, ocupavam-se em desentulhar tonéis meio apodrecidos, caixas estragadas, no meio, lingotes de ouro e prata, cascatas de piastras e de joias. A areia estava juncada dessas preciosidades. Carregados com esse rico espólio, os homens voltavam ao Nautilus onde deixavam o seu rico fardo e retornavam à sua pesca de ouro e prata. Então eu compreendi o episódio que o capitão me contará. Era ali o teatro da Batalha de 22 de julho de 1702. Ali mesmo se tinham afundado os galeões carregados com o ouro para o governo espanhol. E era também ali que o capitão Nemo ia buscar os milhões de que necessitava para os seus misteriosos empreendimentos. Havia sido para ele, e só para ele que a América entregará os seus preciosos metais. Era o herdeiro direto e único dos tesouros arrancados aos nicas e a todos os povos derrotados por Fernando Cortés.
Item sabia que o mar continha tantas riquezas, professor? Perguntou-me ele, sorrindo. Item sabia, respondi-lhe, que se calcula em 2 milhões de toneladas a prata que se encontra em suspensão nas suas águas. Item não duvido. Mas para extrair essa prata as despesas seriam superiores aos resultados obtidos. Aqui só tenho de apanhar o que os homens perderam em suas aventuras. Além desse, sei de 1000 outros teatros de naufrágios, cujos locais estão todos assinalados em meus mapas. Compreende agora por que sou tão rico? Item compreendo, capitão. Permita-me no entanto dizer-lhe que ao explorar precisamente a Baía de Vigo, adiantou-se aos trabalhos de uma companhia legalmente constituída para esse fim. Item que companhia? Item uma sociedade que recebeu do governo espanhol o privilégio de procurar os galeões desaparecidos. Os acionistas esperam alcançar um enorme lucro, porque se calcula em 500 milhões o valor das riquezas perdidas aqui. Item 500 milhões! Exclamou o capitão. Poderiam estar aqui, professor, mas já não estão mais. Estou vendo que não. Portanto, avisar esses acionistas seria um ato de caridade. O que os jogadores lamentam, acima de tudo, não é tanto a perda de dinheiro, mas a morte de suas loucas esperanças. No entanto, lamento-os menos do que a milhares de infelizes aos quais tantas riquezas poderiam ser de grande valia, enquanto agora serão estéreis para sempre. Foi fácil perceber que eu tinha ferido o capitão Nemo. Item estéreis. Então o senhor julga que essas riquezas estão perdidas porque fui eu que as apanhei? Pensa que é para mim que me dou ao trabalho de recolher esses tesouros? Quem lhe disse que não faço bom uso deles? Julga que ignoro que existem seres que sofrem, raças oprimidas, miseráveis despotas que é preciso abater e vítimas a vingar? Ele parou e eu tive a impressão de que se arrependera de ter falado tanto. Mas eu adivinhara. Quaisquer que fossem os motivos que o tinham forçado a procurar a independência sob os mares, antes de tudo ele continuava a ser um homem. O coração palpitava-lhe ainda pelo sofrimento humano e a sua imensa caridade dirigia-se para os indivíduos e para as raças oprimidas. Descobri então a quem foram destinados os milhões expedidos por ele quando Nautilus navegava nas águas de Creta revoltada. Capítulo 9. No dia seguinte, 19 de fevereiro, vi o canadense entrar no meu quarto. Eu já esperava a sua visita. Falei-lhe primeiro. Item ontem tivemos azar, amigo. Item incrível, professor. O danado do capitão tinha de parar, precisamente quando íamos fugir. Contei a ele os incidentes da véspera e o recolhimento de mais uma parte das riquezas dos galeões espanhóis. Item foi apenas uma arpoadela falhada, professor, disse-me ele. Na próxima vez teremos mais sorte. Tentaremos esta noite mesmo. Item qual é a direção do Nautilus? Perguntei. Item não sei. Item ao meio-dia verei isso no mapa, prometi a ele. O canadense voltou para sua cabina. Depois de me vestir fui ao salão. Verifiquei que a rota do Nautilus era sul-sudoeste. Voltávamos às costas da Europa. Esperei com impaciência que a nossa posição fosse assinalada na carta. Às 11h30 os reservatórios foram esvaziados e o navio subiu para a superfície. Quando cheguei à plataforma, Ned Land já estava lá. Não havia terra à vista. Nada mais do que o mar imenso. Avistavam-se algumas velas no horizonte, certamente dos navios que iam até o Cabo de São Roque procurar ventos favoráveis para dobrar o Cabo da Boa Esperança. O tempo estava encoberto e começava a soprar o vento. Irado, o canadense observava o horizonte. Esperava ainda que por trás do nevoeiro se estendesse a tão desejada terra. Ao meio-dia o sol mostrou-se por um instante. O imediato aproveitou a ocasião para lhe medir a altura. O mar se tornou mais agitado, fomos obrigados a descer e os alçapões foram fechados. 1 hora depois, quando consultei a carta, vi que a posição do Nautilus era de 16 graus 17 de longitude e 33 graus 22 de latitude, a 150 léguas de distância da costa mais próxima. Não havia qualquer possibilidade de fuga. O canadense ficou furioso quando informei da nossa situação. Quanto a mim, não fiquei muito agastado.
Sentia-me aliviado do peso que me oprimia e pude retomar com certa calma os meus trabalhos habituais. À noite, mais ou menos às 11 horas, recebi a visita do Capitão Nemo. Ele me perguntou se me sentia fatigado e eu lhe informei que não. Então vou lhe propor uma curiosa excursão, professor. Faço favor, capitão. Até agora só visitou os fundos marinhos com a luz do sol. Gostaria de ver como são à noite? Certamente, senhor. Devo preveni-lo de que o passeio será fatigante. Terá de andar muito tempo e de escalar uma montanha para ver o que desejo lhe mostrar. Estou curioso, capitão. Então venha. Vamos vestir os escafandros. Em poucos minutos estávamos vestidos. Colocaram-nos às costas os reservatórios de ar abundantemente carregados, mas não me deram a lâmpada e eu falei dessa falha ao capitão. De nada nos serviriam, respondeu-me. Julguei ter ouvido mal, mas não pude repetir a minha observação porque a cabeça dele já tinha desaparecido dentro do seu capacete metálico. Acabei de me arranjar. Como apetrecho que eu não havia usado ainda, deram-me um pau ferrado. Após as manobras habituais pisamos o fundo do Atlântico, a uma profundidade de 300 metros. Aproximava-se da meia-noite. As águas estavam profundamente escuras, mas o capitão apontou-me à distância para um ponto vermelho, uma espécie de claridade que brilhava a cerca de 2 milhas do barco. Começamos a andar na direção dela. Caminhávamos bem próximos um do outro. O terreno plano começou a subir ligeiramente. Dávamos largas passadas, mas a nossa marcha era lenta. Os nossos pés se enterravam numa espécie de lodo com algas, semeado de pedras lisas. Ao avançar, eu ouvia uma espécie de crepitação por cima de minha cabeça. Por vezes o ruído aumentava e produzia como que um fulgor contínuo. Era a chuva que caía violentamente na superfície das águas. Instintivamente, pensei que ia me molhar. Não pude deixar de sorrir com tal ideia. Para dizer a verdade, dentro do pesado escafandro não se sente o elemento líquido e pensa-se estar no meio de uma atmosfera um pouco mais densa do que a atmosfera terrestre. Após meia hora de marcha o solo tornou-se pedregoso, mas nosso caminho tornava-se cada vez mais iluminado. A luz esbranquiçada brilhava no cimo de uma montanha com cerca de 800 pés de altura. Mas o que eu via não passava de uma simples reverberação, desenvolvida pelo cristal das camadas de água. A origem daquela inexplicável claridade encontrava-se no lado oposto da montanha. O Capitão Nemo avançava sem hesitação no meio dos pedregulhos que sulcavam o fundo do Atlântico. Não havia dúvida de que conhecia o caminho e de que já o havia percorrido algumas vezes. Eu o seguia confiantemente. Aparecia-me como um dos gênios do mar. Andando atrás dele, eu admirava a sua elevada estatura que se destacava no fundo luminoso. Era 1 hora da manhã. Tínhamos chegado às primeiras vertentes da montanha. Para transpô-la era preciso nos aventurarmos pelos difíceis atalhos de uma enorme floresta. O capitão, familiarizado com aqueles caminhos, andava sem qualquer problema. Tínhamos chegado a uma primeira plataforma da montanha, onde me esperavam algumas surpresas. Ali desenhavam-se pitorescas ruínas que traíam a mão humana e não a do Criador. Eram vastas extensões de pedras onde se distinguiam vagas formas de castelos, de templos, revestidos por um mundo de zoófitos em flor. Que região submersa do globo seria aquela? Quem tinha disposto aquelas rochas e pedras como dólmens dos tempos pré-históricos? Onde eu estava? Onde a fantasia do Capitão Nemo havia me levado? Queria interrogá-lo, mas como não podia fazê-lo, segurei-lhe o braço. Ele abanou a cabeça e apontou para o cume da montanha. Pareceu-me ouvi-lo dizer: venha. Continue. Não pare. Eu o segui num último esforço. Mais alguns minutos de penosa subida e alcancei o pico que dominava toda aquela massa rochosa. O meu olhar vagueou ao redor e vi um enorme espaço iluminado por uma fulguração violenta. Aquela montanha era um vulcão. A 50 pés abaixo do pico, no meio de uma chuva de pedras e de escórias, uma grande cratera vomitava torrentes de lava, que se dispersavam em cascatas de fogo no seio da massa líquida. Assim situado, aquele vulcão era como um imenso facho iluminando a planície inferior até os limites do horizonte.
A cratera submarina lançava lavas e não chamas, porque estas necessitariam de oxigênio e por isso não podiam existir debaixo das águas. Mas as torrentes de lavas que têm em si próprias o princípio de sua incandescência, podem atingir o vermelho-branco, lutar vitoriosamente contra o elemento líquido e vaporizar-se ao seu contato. Rápidas correntes arrastavam todos aqueles gases em fusão e as torrentes de lavas deslizavam até o sopé da montanha, como as dejeções do Vesúvio sobre a Torre del Greco. Diante dos meus olhos, arruinada, destruída, demolida, aparecia uma cidade com os telhados roídos, os templos desmoronados, os arcos deslocados, as colunas caídas por terra, onde se percebiam ainda alguns traços de arquitetura toscana. Mais ao longe os restos de um gigantesco aqueduto e mais além a saliência de uma acrópole com as formas flutuantes de um Parteno. Mais adiante vestígios de um cais, como se algum antigo porto tivesse outrora abrigado navios mercantes e trirremes de guerra. Ainda mais longe, longas linhas de muralhas arruinadas, largas ruas desertas, uma Pompeia submersa que o capitão Nemo ressuscitava à minha vista. Onde estaríamos? Emocionado, esbarrei no capitão. Por gestos exigi que ele me desse uma explicação. Pegando em um pedaço de rocha calcária ele se dirigiu para um granito de basalto preto e traçou uma palavra, Atlântida. Um clarão atravessou-me o espírito. A Atlântida de Platão, esse continente negado por Orígenes, Porfírio, Jamblique, D'Anville, Maltebru e Humboldt, que consideravam o seu desaparecimento uma lenda. Aceito por Posidônio, Plínio, Ammi e Marcellin, Tertuliano, Ingeu, Scherer, Tournefort, Buffon, de Avezac, estava diante dos meus olhos, mostrando ainda os irrecusáveis testemunhos da sua catástrofe. Era, portanto, aquela região submersa que existia fora da Europa, da Ásia, da Líbia e para além das colunas de Hércules, onde vivia o poderoso povo dos Talantes, contra o qual se fizeram as primeiras guerras da antiga Grécia. O historiador que consignou nos seus escritos os autos feitos desses tempos heróicos foi o próprio Platão, no seu diálogo de Tinil e Críticas, traçado por assim dizer sob a inspiração de Cólon o poeta e legislador. Tais eram as lembranças históricas que a inscrição do Capitão Nemo fez surgir no meu espírito. Portanto, conduzido pelo mais estranho destino, eu pisava uma das montanhas daquele continente. Tocava aquelas ruínas 1000 vezes seculares. Caminhava por onde tinham caminhado os contemporâneos do primeiro homem. Esmagava com os meus pesados sapatos os esqueletos de animais dos tempos fabulosos, que aquelas árvores, agora mineralizadas, outrora cobriram com a sua sombra. O capitão Nemo, apoiado numa estela coberta de musgo, permanecia imóvel e como que petrificado num êxtase mudo. Pensaria ele naquelas gerações desaparecidas, tentando descobrir o segredo do destino humano? Seria ali que aquele estranho homem ia retemperar-se nas recordações da história e reviver a vida antiga, ele que nada queria com a vida moderna? Eu daria tudo o que tivesse para conhecer, partilhar e compreender os pensamentos dele. Quando penetramos de volta no interior do Nautilus, já as primeiras claridades da aurora branqueavam a superfície do oceano. Capítulo 10. No dia seguinte, 20 de fevereiro, acordei muito tarde. As fadigas da noite haviam prolongado o meu sono até às 11 horas. Vesti-me rapidamente porque tinha pressa em saber qual o rumo do Nautilus. Os instrumentos do salão indicaram-me que ele continuava a navegar para o sul, com uma velocidade de 20 milhas por hora e a uma profundidade de 100 metros. Esse dia passou-se sem novidades. No entanto, estive espiritualmente muito ocupado recordando todos os meus conhecimentos sobre a história da Atlântida. O passeio da noite anterior me deixará realmente impressionado. Não teria sido um sonho? No dia seguinte, 21 de fevereiro, eram 8 horas da manhã quando cheguei ao salão. Olhei o manômetro. O Nautilus flutuava à superfície do oceano. Dirigi-me para o alçapão que estava aberto. Mas em vez da luz do dia que esperava, vi-me rodeado de uma escuridão profunda. Onde estaríamos? Ainda seria noite e eu teria me enganado? Não sabia o que pensar, quando ouvi a voz do Capitão Nemo. Item Professor Aronnax. Item sim. Onde estamos, capitão? Item debaixo da terra, professor. Item debaixo da terra? Mas o Nautilus está flutuando? Item como sempre, professor.
Item, mas não compreendo. Item, espere uns instantes. O nosso farol vai acender-se. Se gosta de situações claras, vai ficar satisfeito. A escuridão era tão completa que nem sequer eu via o capitão. No entanto, olhando o zênite, exatamente por cima de minha cabeça, pareceu-me ver uma luz vaga, uma espécie de meia-luz que enchia um buraco circular. Naquele momento acendeu-se o farol do Nautilus e o seu brilho intenso fez desvanecer num instante aquela vaga luz. Olhei, depois de ter fechado os olhos por um instante, ofuscados pela luz elétrica. O submarino estava imóvel. Flutuava junto de uma margem disposta como um cais. O meio que então o suportava era um lago aprisionado dentro de um círculo de muralhas que media 2 milhas de diâmetro. O seu nível, indicado pelo manômetro, só podia ser o nível exterior, porque existia necessariamente uma comunicação entre o lago e o mar. As altas muralhas, inclinadas para a base, arredondavam-se em abóbada e pareciam um enorme funil invertido, cuja altura era de uns 500 a 600 metros. No cume abria-se um orifício circular por onde eu tinha notado aquela fraca claridade, sem dúvida devida aos raios solares. Antes de examinar atentamente as disposições interiores daquela enorme caverna e de procurar saber se seria obra da natureza ou do homem, perguntei ao capitão. Item, onde estamos? Item, no centro de um vulcão extinto. Um vulcão cujo interior foi invadido pelo mar, depois de uma convulsão do solo. Enquanto o senhor estava dormindo, o Nautilus penetrou nesta lagoa através de um canal natural, aberto a 10 metros abaixo da superfície do oceano. É aqui o seu porto de abrigo. Um porto seguro, cômodo, secreto, abrigado de todos os ventos. Item, não resta dúvida que está em segurança aqui, capitão. Quem se lembrará de procurá-lo no centro de um vulcão? Quem poderia fazê-lo? Mas não é uma abertura o que vejo no cimo da caverna? Item, sim, é uma cratera. Outrora cheia de lava, de vapores e de chamas, hoje ela dá passagem ao ar vivificante que respiramos aqui. Item, que montanha vulcânica é esta? Item, pertence a uma das numerosas ilhas que povoam este mar. Simples escolho para os navios, é para nós uma imensa caverna. Eu a descobri por acaso e foi uma descoberta muito útil. Item, está em segurança neste lago e só o senhor pode visitar estas águas. Mas para que serve este refúgio? O Nautilus precisa de um porto? Item, não, professor, mas precisa de eletricidade para se mover. Precisa de elementos para produzir essa eletricidade. De sódio, para alimentar esses elementos, de carvão para fazer o sódio e de minas que produzam esse carvão. Ora, precisamente aqui, o mar cobre florestas inteiras há milhares de anos. Hoje mineralizadas e transformadas em rulha, essas florestas são uma mina inesgotável para mim. Agradeci ao capitão as suas informações e fui procurar os meus companheiros que ainda não tinham saído de sua cabina. Convidei-os para que me acompanhassem à plataforma, sem lhes dizer onde nos encontrávamos. Conselho, que não se surpreendia com coisa alguma deste mundo, olhou-me como se fosse uma coisa natural acordar debaixo de uma montanha. Ned Land fez algumas perguntas, mas na verdade só se preocupou em saber se a caverna tinha alguma saída. Não tinha. Depois do almoço descemos na margem do lago. Item, eis-nos mais uma vez em terra, disse Conselho. Item, não chamo a isto terra, falou o canadense. Aliás, não estamos por cima, mas por baixo. Item, estamos dentro da montanha, manifestei-me, prevenindo uma possível discussão entre os dois. A natureza vulcânica daquela enorme cavidade era visível por toda parte. Chamei a atenção de meus companheiros para isso. Item, imaginam o que deveria ser este funil quando as lavas incandescentes subiam até o orifício da montanha, como a matéria em fusão dentro de um forno. Item, imagino perfeitamente, respondeu Conselho. Mas por que será que o grande fundador suspendeu o seu trabalho e como foi que a fornalha se encheu de água? Item, provavelmente porque alguma convulsão da natureza produziu sob a superfície do oceano a abertura que serviu de passagem ao Nautilus. Então as águas do Atlântico invadiram o interior da montanha. Houve uma luta terrível entre os dois elementos, que terminou com a vitória de Netuno. Desde então passaram-se muitos séculos e o vulcão submerso transformou-se numa pacífica gruta.
Passamos a tarde inteira passeando pela gruta e Ned Land verificou pessoalmente que nenhum ser humano poderia subir ou descer pela cratera do vulcão. Depois regressamos para bordo. A tripulação acabava de embarcar as provisões de sódio e o Nautilus estava pronto para partir a qualquer momento. No entanto, o Capitão Nemo não dava ordem nesse sentido. Queria esperar pela noite e sair secretamente pela passagem submarina? Deveria ser justamente isso, porque na manhã seguinte o submarino navegava ao largo e alguns metros abaixo das ondas do Atlântico. Capítulo 11. A rota do Nautilus não tinha sido modificada. Toda a esperança de voltarmos aos mares europeus deveria ser esquecida. O Capitão Nemo rumava para o sul. Para onde estaria ele nos conduzindo? Eu não ousava imaginar. Naquele dia o submarino atravessou uma estranha parte do Oceano Atlântico. Ninguém ignora a existência de uma grande corrente de água quente, denominada Gulf Stream. Depois de sair dos canais da Flórida, ela se dirige para Spitzberg. Porém, antes de penetrar no Golfo do México, a corrente se divide em dois braços. O principal deles se dirige para as costas da Irlanda e da Noruega, enquanto o outro segue para o sul em direção aos Açores. Depois de banhar as costas africanas, ele descreve uma oval alongada e volta em direção às Antilhas. Ora, esse segundo braço, que mais se parece com um colar, cerca com os seus anéis de água quente aquela parte do oceano, fria, tranquila e imóvel, a que se chama de Mar dos Sargassos. Verdadeiro lago em pleno Atlântico, as águas da grande corrente demoram 3 anos para rodeá-lo. O Mar dos Sargassos cobre toda a parte submersa da Atlântida. Há quem admita que as numerosas ervas de que está semeado são arrancadas às pradarias deste antigo continente. No entanto, é mais provável que essas ervas sejam levadas à região pela Gulf Stream, que as tira das costas da América e da Europa. Foi essa uma das razões que levou Colombo a acreditar na existência de um novo mundo. Quando os marinheiros desse intrépido navegador chegaram ao Mar dos Sargassos, navegaram com muita dificuldade no meio daquelas ervas e precisaram de 3 longas semanas para atravessá-lo. Era essa zona que o Nautilus percorrera naquele dia. Um verdadeiro prado, um tapete de algas e uvas dos trópicos, tão espesso e compacto que a hélice girava com dificuldade. Todo o dia 22 de fevereiro foi passado no Mar dos Sargassos. No dia seguinte o mar havia retomado seu aspecto habitual. Nos dias que se seguiram, navegando sempre pelo meio do Atlântico, o Nautilus avançava a uma velocidade constante de 100 léguas em cada 24 horas. Era evidente que o Capitão Nemo queria cumprir o seu programa de viagem. Eu não duvidava que, dobrado o Cabo Horn, ele voltasse aos mares austrais do Pacífico. Portanto, Ned Land tivera razão para recear. Nesses mares imensos, sem ilhas, não era possível tentar uma fuga. Por outro lado, não tínhamos meios de nos opormos aos desígnios do capitão. A única coisa a fazer era obedecer. Mas aquilo que não se podia alcançar pela força e pela manha, também não se devia tentar obter por persuasão. Termina daquela viagem, talvez o capitão consentisse em nos dar a liberdade sob juramento de nunca revelarmos a sua existência. Juramento de honra que faríamos. Eu tinha de conversar sobre isso com ele. Desde o início, o Capitão Nemo havia declarado, de uma maneira formal, que o segredo da sua vida exigia nossa prisão perpétua a bordo do Nautilus. Éramos seus prisioneiros há 4 meses e o meu silêncio sobre esse assunto não deixava de ser uma concordância tácita com essa situação. Eu sempre pensava que uma discussão do problema tivesse como resultado fazê-lo ficar em permanente estado de alerta contra nós. Isso poderia prejudicar o aproveitamento, com sucesso, de alguma oportunidade de fuga que tivéssemos. Em suma, embora eu não fosse pessimista, compreendia que as possibilidades de voltarmos ao convívio de nossos conhecidos e parentes diminuíam de dia para dia, à medida que o Capitão Nemo corria como um temerário o Atlântico Sul. De 23 de fevereiro a 12 de março não houve qualquer incidente digno de nota e eu raras vezes vi o capitão. Às vezes ouvia ressoar os sons melancólicos do seu órgão que tocava com muito sentimento, sempre à noite, no meio da maior obscuridade, quando o Nautilus adormecia nos desertos do oceano. Durante essa parte da viagem navegamos dias inteiros à superfície. O mar parecia abandonado. Apenas alguns barcos à vela,
com carga para a Índia, se dirigiam para o Cabo da Boa Esperança. Um dia fomos perseguidos pelas lanchas de um baleeiro, que sem dúvida nos tomara por uma enorme baleia de alto valor. O capitão Nemo não quis que os pescadores perdessem tempo e trabalho e pôs um ponto final na caçada, mergulhando nas águas. Nessa região encontramos grandes cães do mar, que são peixes extremamente vorazes. Não se deve acreditar nas histórias dos pescadores, mas aqui vai o que contam. Encontrarem no corpo de um desses animais uma cabeça de búfalo e uma vitela inteira. Em um outro deles foram achados 2 atuns e um marinheiro fardado. Num terceiro, um soldado com um sabre, finalmente, num quarto, um cavalo com o seu cavaleiro. São histórias que eu ouvi contar e passo à frente sem qualquer responsabilidade quanto à sua veracidade. Até o dia 13 de março a nossa navegação continuou nessas condições. Nesse dia o Nautilus fez algumas experiências de sondagem que me interessaram muito. Tínhamos percorrido até essa data cerca de 13.000 léguas, desde a nossa partida dos mares do Pacífico. O ponto nos indicava 45 graus 37 de latitude sul e 37 graus 53 de longitude oeste. Estávamos na zona onde o capitão Denham do Herald lançara 14.000 metros de sonda para encontrar o fundo. Também ali, o tenente Parker da fragata americana Congress não tinha atingido o fundo submarino a 15.140 metros. O capitão Nemo resolveu descer com o seu Nautilus para as maiores profundidades com o fim de verificar essas diferentes sondagens. Preparei-me para registrar todos os dados da experiência. Os painéis do salão foram abertos e começaram as manobras para atingir as camadas mais profundas. O capitão e eu ficamos no salão seguindo a agulha do manômetro que rodava com rapidez. Não tardamos em ultrapassar a zona habitável, onde vive a maioria dos peixes. Perguntei ao capitão Nemo se tinha observado peixes a maiores profundidades. E tem peixes? Raramente. No estado atual dessa ciência especializada, o que se sabe sobre o assunto? Perguntou-me ele. Item sabe-se que à medida que se desce para as camadas inferiores do oceano, a vida vegetal desaparece mais depressa do que a animal. Sabe-se que onde ainda se encontram seres animados em grandes profundidades, a vegetação aquática não existe mais. Sabe-se que as camalhas e as ostras vivem a mais de 2.000 metros da superfície das águas e que McClintock, o herói dos mares polares, retirou uma estrela viva, de uma profundidade de 2.500 metros. Sabe-se ainda que a tripulação do Bulldog, da Marinha Real Inglesa, pescou uma estrela do mar a mais de 1 légua de profundidade. Mas talvez o senhor me diga que afinal de contas não se sabe nada. Item não, professor, eu não seria tão indelicado. De qualquer forma, como o senhor explica que possa haver vida a tais profundidades? Item explico por 2 razões. Primeiro porque as correntes verticais determinadas pelas diferenças de salinidade e densidade das águas produzem um movimento que é suficiente para manter a vida rudimentar das estrelas do mar. Item precisamente, concordou ele. Item depois, porque se o oxigênio é a base da vida, sabe-se que a quantidade de oxigênio dissolvido na água do mar aumenta com a profundidade, em vez de diminuir e que a pressão das camadas baixas contribui para o comprimir. Item parabéns, professor. Sabe-se muito, porque tudo o que disse é verdade. Acrescentarei que a bexiga natatória desses peixes contém mais azoto do que oxigênio, quando são pescados à superfície das águas e mais oxigênio do que azoto, quando são tirados das grandes profundidades. Isso confirma a sua teoria. Mas continuemos as nossas observações. Olhei para o manômetro que já indicava uma profundidade de 6.000 metros. Havia 1 hora que estávamos descendo. As águas desertas eram admiravelmente transparentes e de uma diafaneidade difícil de descrever. 1 hora mais tarde estávamos a 13.000 metros e ainda não se avistava o fundo do oceano. No entanto, a 14.000 metros distingui picos escuros que surgiam no meio das águas. Mas esses cumes poderiam pertencer a montanhas. Com a altura do Himalaia ou do Monte Branco, ou ainda mais altas, continuando incalculável a profundidade do fundo. O Nautilus continuou a descer, apesar das altas pressões que sofria. Sentia-se que o metal tremia nas juntas, as barras se arqueavam, os tabiques gemiam,
os vidros do salão pareciam estalar sob a pressão das águas. E este sólido aparelho teria certamente cedido, se não fosse tão resistente como uma rocha. Tínhamos atingido uma profundidade de 16.000 metros e o casco do Nautilus suportava uma pressão de 1.600 atmosferas, isto é, 1.600 quilos por cada centímetro quadrado de sua superfície. Item extraordinário, capitão! Manifestei-me realmente emocionado. Percorrer essas regiões profundas onde o homem nunca chegou. Veja, capitão, veja essas magníficas rochas, essas grutas desabitadas, esses últimos receptáculos do globo, onde a vida já não é possível. Que sítios desconhecidos! Pena que não possamos conservar alguma recordação desses lugares. Item gostaria de levar algo mais do que uma recordação, professor? Item o senhor. Item não se assuste. Estou querendo lhe dizer que nada mais fácil do que tirar uma fotografia dessa região. Uma máquina fotográfica foi trazida para o salão. Através dos painéis abertos, com a iluminação elétrica, a claridade era perfeita. A máquina focalizou o fundo do oceano e o fotografou. O capitão Nemo, acabada essa operação, disse-me. Item subamos, professor. Não devemos expor o Nautilus a semelhantes pressões por muito tempo seguido. Capítulo 12. Durante a noite de 13 para 14 de março, o Nautilus retomou a sua rota para o sul. Eu supunha que perto do Cabo Horn ele rumaria para o oeste, a fim de chegar aos mares do Pacífico e concluir a sua volta ao mundo. Porém não foi isso que aconteceu e o submarino continuou navegando em direção às regiões austrais. Aonde iria? Ao polo? Aquilo era insensato. Eu começava a acreditar que as temeridades do capitão Nemo iam justificando as apreensões de Ned Land. Havia algum tempo que o canadense não me falava dos seus projetos de fuga. Tornara-se menos comunicativo, quase silencioso. Eu percebia o quanto aquele prolongado aprisionamento lhe custava. Sentia a sua cólera se acumulando. Quando encontrava o capitão, seus olhos se incendiavam e eu receava que a sua natural violência o levasse a uma atitude extrema. Naquele dia, 14 de março, Conselho e ele vieram ao meu quarto. Perguntei-lhes a razão da visita. Item vim lhe fazer uma pergunta, professor, falou Ned Land e foi dizendo. Item quantos homens julga que há a bordo do Nautilus? Tenho a impressão de que este barco não precisa de uma grande tripulação. Item acredito que não, Ned, respondi. Uma dezena de homens deve ser suficiente para manobrá-lo. Mas se você está pretendendo apoderar-se do Nautilus, não. Tente isso, meu amigo. Há pelo menos 25 homens a bordo. Item um número muito grande para nós três, murmurou o Conselho. Item portanto, meu caro Ned, só posso lhe aconselhar a ter paciência. O plano da fuga é melhor. Item mais do que paciência, precisa ter resignação, Ned, acrescentou o Conselho. Afinal de contas o capitão Nemo não pode navegar eternamente para o sul. Vai ter de parar nem que seja diante dos bancos de gelo e regressará a mares mais civilizados. Então poderá retomar os seus projetos de fuga. O canadense saiu sem dizer nada. Item se o senhor me permitir gostaria de fazer uma observação, disse-me. Conselho. O pobre Ned pensa em tudo que não pode ter lembra-se de todas as coisas da sua vida passada. As recordações o perseguem e ele sofre. Temos de compreendê-lo. Afinal, o que ele pode fazer aqui? Nada. Não é um sábio como o senhor e não tem o mesmo interesse que nós temos pelas coisas admiráveis do mar. Ele daria tudo para poder entrar em uma das tabernas de sua terra. Conselho tinha razão. A monotonia de bordo devia parecer insuportável ao canadense habituado a uma vida livre e ativa. Por outro lado, os acontecimentos que poderiam interessá-lo eram raros. No entanto, naquele dia, um incidente veio recordar a Ned Land seus dias de arpoador. Por volta das 11 horas da manhã, encontrando-se à superfície do oceano, o Nautilus penetrou num cardume de baleias. Sem dúvida foi ele que primeiro avistou uma baleia no horizonte. Olhei atentamente quando Ned chamou minha atenção e vi o dorso negro elevar-se e abaixar-se alternadamente, a 5 milhas do submarino.
Item se eu estivesse a bordo de um baleeiro, esse seria um encontro que me daria muito prazer, disse Ned Land. Aquele é um animal de grande porte. Veja a força com que projeta colunas de água e de vapor. Com 1000 diabos! Por que tenho que estar preso a este pedaço de ferro? A baleia continuava a aproximar-se do Nautilus e Ned Land não tirava os olhos dela. De repente ele exclamou. Item não é apenas uma baleia, professor. São 10, 20, é um cardume inteiro. E eu não posso fazer nada. Lamentou-se. Item, por que você não pede ao Capitão Nemo uma autorização para caçá-las? Perguntou o conselho. O canadense desceu a escada para falar com o capitão. Alguns minutos depois apareceram os dois na plataforma. O Capitão Nemo observou os cetáceos, que se encontravam a 1 milha do Nautilus, e comentou. Item são baleias austrais. Fariam a fortuna de uma frota de baleeiros. O cardume é bem grande. Item eu poderia caçá-las, senhor capitão, disse o canadense, pelo menos. Para não esquecer o meu antigo mister de arpoador? Item não precisamos de óleo de baleia a bordo, mestre Ned. Caçar apenas para destruir? Perguntou o capitão. Item no Mar Vermelho o senhor autorizou a caça ao dugongo, argumentou Ned Land. Item foi diferente. Tratava-se de arranjar carne fresca para minha tripulação. Agora, seria matar por matar. Sei que esse é um privilégio reserva do ao homem, mas eu não admito esses passatempos assassinos. Ao destruir a baleia austral e as outras, seres inofensivos e bons, os homens de sua profissão, mestre Land, cometem uma ação lamentável. Foi assim que já despovoaram toda a Baía de Baffin e fizeram desaparecer toda uma população de animais úteis. Deixe em paz as baleias. Dar semelhantes razões e conselhos a um arpoador era perder tempo. Ned Land olhava para o capitão sem compreender o que ele queria dizer. Depois assobiou o seu Yankee do odre, meteu as mãos nos bolsos e virou-nos as costas. Entretanto o Capitão Nemo observava o cardume de cetáceos e acabou por me dizer. Item sem contar o homem, a baleia tem muitos inimigos naturais, professor. Essas que estamos vendo, dentro de pouco tempo vão ter que enfrentar um deles. O senhor está vendo, a 8 milhas para Sotavento, aqueles pontos negros em movimento? Item sim, capitão. Item são cachalotes, animais terríveis que já tenho encontrado em cardumes de 200 e 300. Esses sim, cruéis e prejudiciais, devem ser exterminados. O canadense virou-se ao ouvir essas palavras. Item então, capitão, ainda há tempo. No interesse das baleias, falei com ele, olhando para Ned Land. Item é inútil nos expormos, professor. O Nautilus dispersará os cachalotes. Está armado com um esporão de aço que vale muito mais do que o arpão de mestre Land. O canadense encolheu os ombros. Atacar cetáceos com um esporão. Onde já se tinha visto aquilo? Item espere, senhor Aronnax, disse o capitão, depois de ter refletido por um momento. Faremos uma caçada que ainda não conhece. Nada de piedade para esses ferozes cetáceos. Só tem bocas e dentes. Bocas e dentes. Não se poderia descrever melhor o cachalote macrocéfalo, cujo comprimento ultrapassa por vezes os 25 metros. A enorme cabeça desse cetáceo ocupa cerca de 1/3 do seu corpo. Mais bem armado do que a baleia, cuja mandíbula superior tem apenas barbas, ele é munido de 25 grandes dentes de 20 centímetros de comprimento, cilíndricos e cúnicos na extremidade e pesando 2 libras cada um. Entretanto o monstruoso cardume de cachalote se aproximava. Eles tinham visto as baleias e se preparavam para atacá-las. Podia-se prever a vitória dos cachalotes, não apenas porque são mais bem armados para o ataque, como também porque podem permanecer mais tempo do que elas debaixo da água sem ir à superfície para respirar. Estava na hora do Nautilus ir em socorro das baleias. Ele navegava submerso. Conselho, Ned e eu sentamo-nos diante dos painéis no salão. O Capitão Nemo foi para junto do timoneiro a fim de manobrar o seu barco como se fosse uma máquina de destruição. O combate entre os cachalotes e as baleias já havia começado quando Nautilus chegou.
O capitão manobrou de modo a dividir o cardume dos macrocéfalos. A princípio eles não ligaram ao novo monstro que aparecia no campo de batalha. Em breve sentiriam os seus golpes. Que luta! O próprio Ned Land ficou entusiasmado e acabou batendo palmas diante do painel. O Nautilus era um arpão formidável brandido pela mão do seu capitão. Lançava-se contra aquelas massas carnudas e atravessava-as de lado a lado, deixando à sua passagem os animais partidos pelo meio. Não sentia os formidáveis golpes das caudas dos cetáceos, nem os seus choques. Exterminado um cachalote corria para outro, dava meia volta, ia para frente e para trás, obediente ao leme, mergulhando quando o cetáceo fugia para as camadas inferiores, subindo à superfície quando o animal fugia para lá, sempre. Atingindo-os, rasgando e matando sem parar. Prolongou-se por cerca de 1 hora essa homérica chacina. Finalmente os que restavam dos cachalotes fugiram do campo de batalha. As águas se tornaram tranquilas. Voltamos à superfície. O alçapão foi aberto e nós corremos para a plataforma. O mar estava coberto de cadáveres mutilados. Uma forte explosão não teria destruído com mais violência aquelas massas carnudas. Flutuávamos no meio de corpos gigantescos, azulados no dorso e esbranquiçados no ventre, cobertos de enormes protuberâncias. As águas estavam manchadas de vermelho numa superfície de várias milhas e o Nautilus navegava no meio de um mar de sangue. O capitão Nemo juntou-se a nós na plataforma. Item então, mestre Land? Item foi um espetáculo terrível, capitão, respondeu o canadense. Seu entusiasmo já havia se arrefecido. Assisti a uma verdadeira carnificina. Mas eu não sou carniceiro, senhor. Sou arpoador. Item foi uma chacina de animais prejudiciais, retrucou o capitão. O meu barco não é o cutelo de um carniceiro. Item gosto mais do meu arpão, declarou o canadense. Item cada um com a sua arma. Ao dizer isso o capitão Nemo olhava fixamente para Ned Land. Receei que o arpoador se deixasse dominar pela violência. Isso poderia ter consequências desastrosas para nós. Mas a sua cólera foi desviada ao avistar uma baleia que o Nautilus acostava naquele momento. Aquela não tinha conseguido escapar aos dentes dos cachalotes. A partir desse dia, comecei a notar que as intenções de Ned Land em relação ao capitão Nemo tornavam-se cada vez piores, dando-me motivos para ficar seriamente preocupado. Resolvi vigiar de perto as reações e os gestos do canadense. Capítulo 13. Capítulo 13. O Nautilus retomara sua imperturbável rota para o sul, seguia o 50º meridiano com uma velocidade considerável. Queria chegar ao polo? Todas as tentativas já feitas para atingir esse ponto do globo terrestre tinham falhado. A 14 de março avistei gelos flutuantes. O submarino mantinha-se à superfície do oceano. Ned Land já tinha pescado nos mares árticos e estava familiarizado com o espetáculo dos icebergs. Eu e Conselhos víamos pela primeira vez. No horizonte sul estendia-se uma faixa branca de aspecto deslumbrante. Os baleeiros ingleses deram-lhe o nome de Ice Blink. Por mais espessas que sejam, as nuvens não conseguem escurecê-la. Essa faixa branca anuncia a presença do banco de gelo. A 15 de março passamos a latitude das ilhas New Shetland e das Orkney do Sul. O capitão me informou que ali tinham vivido numerosas tribos de focas. Os baleeiros ingleses e americanos, na sua fúria destruidora, chacinando adultos e fêmeas grávidas, tinham deixado atrás de si o silêncio da morte onde antes existia a animação e a vida. A 16 de março, por volta das 8 horas da manhã, o Nautilus, seguindo o 55º meridiano, cortou o círculo polar antártico. O gelo nos rodeava por todos os lados. No entanto, o capitão Nemo avançava sempre. Item quando tiver o caminho barrado terá de parar, disse-me Conselho, quando cogitávamos sobre até onde o capitão pretendia ir. Finalmente, a 18 de março, o Nautilus ficou definitivamente preso no gelo. Estávamos no meio de uma interminável e imóvel barreira formada por montanhas de gelo ligadas entre si. Item o banco de gelo, informou-me Ned Land. Professor, se o capitão tentar ir mais longe. Item o que acontecerá? Item será um homem morto.
Ele é um homem poderoso, mas, com 1000 diabos, não é mais poderoso do que a natureza. Onde ela pôs os seus limites, é preciso que todos os respeitem. Acho que você está certo, Land, mas eu gostaria de saber o que há por trás desse banco de gelo. Não há nada de mais irritante do que um muro. O senhor tem razão, disse Conselho. Os muros foram inventados para estimular os sábios. Todos nós sabemos o que há por trás desse banco de gelo, falou Ned Land. Só há mais gelo. Você tem certeza disso, Ned, mas eu não tenho. Por isso eu gostaria de ir lá ver, disse eu. Pois é melhor renunciar ao seu desejo, professor. Chegamos ao banco de gelo, o que já é muito e não iremos mais longe. Daqui o Nautilus terá que rumar para o norte, para a região dos homens honestos. Teremos de retroceder, Sr. Aronnax, queira ou não o Capitão Nemo. De fato, apesar dos seus esforços, apesar dos seus poderosos meios para quebrar os gelos, o Nautilus estava reduzido à imobilidade. Normalmente, quem não pode avançar, pode voltar atrás. Mas na situação em que se encontrava o nosso submarino, recuar era tão impossível como avançar, porque as passagens tinham se fechado atrás de nós e o Nautilus, quase imóvel, não tardaria a ficar bloqueado. Isso aconteceu com extraordinária rapidez. O gelo foi se formando nos seus flancos e o imobilizou completamente. Comecei a achar que a conduta do Capitão Nemo era mais do que imprudente. Ele estava na plataforma observando a situação. Aproximei-me dele e comentei. Penso que estamos presos, capitão. Por que pensa isso, Sr. Aronnax? Porque não podemos andar nem para frente nem para trás. Para os lados também não podemos ir. Julgo que essa situação caracteriza bem o que eu chamo de presos. Na sua opinião, Nautilus não vai conseguir se libertar de onde estamos? Dificilmente, capitão. O senhor continua o mesmo homem incrédulo, professor, disse ele, sem disfarçar o tom irônico. Só vê impedimentos e obstáculos. Afirmo-lhe que o meu barco não apenas se libertará daqui, mas ainda irá muito mais longe. Mais longe para o sul? Irá ao polo, professor. Diante da minha expressão de espanto e incredulidade, ele reafirmou sua certeza no que havia dito. Sim, professor. Iremos ao polo antártico, a esse ponto desconhecido onde se cruzam todos os meridianos do globo. Sabe que eu faço do Nautilus _ o que eu quero. Sim. Eu sabia. Sabia que o Capitão Nemo era audacioso até a temeridade. Mas vencer os obstáculos que povoam o Polo Sul, mais inacessível do que o Polo Norte, era uma empresa completamente insensata. Então eu tive uma ideia. Não se daria o caso do capitão já ter estado ali antes? Talvez já tivesse ido ao Polo. Foi isso que perguntei a ele. Não, professor. Eu ainda não descobri o Polo Sul. Haveremos de fazê-lo juntos. Onde os outros falharam, nós não falharemos. Nunca conduziu o Nautilus tão longe nos mares austrais, mas afirmo-lhe que ele ainda irá mais longe. Quero acreditá-lo, capitão, falei, num tom um pouco irônico. Acredito. Vamos para frente e não haverá obstáculos para nós. Quebremos esse banco de gelo. Façamo-lo saltar e, se ele resistir, daremos asas ao Nautilus para que possa passar por cima dele. Não por cima, professor, por baixo, disse ele. Uma súbita revelação dos projetos do Capitão Nemo iluminou minha mente. As maravilhosas qualidades do seu barco iam servi-lo mais uma vez naquela empresa sobre-humana. Por baixo, capitão! Exclamei. É isso mesmo. Iremos por baixo, concordei com ele, sem qualquer ironia. Vejo que começamos a nos entender, professor. Já está a antever o êxito da tentativa que vamos fazer. O que é impraticável com um navio comum torna-se fácil para o Nautilus. Essas montanhas de gelo não ultrapassam uma altura de 100 metros acima da superfície do mar. Abaixo dela não terão mais de 300. Ora, o que são 300 metros para o meu barco mergulhar? Nada, capitão.
A única dificuldade que me ocorre será permanecermos vários dias debaixo da água sem renovar a nossa provisão de ar. Isso não será problema, sossegou-me ele. O Nautilus tem vastos reservatórios que encheremos e nos fornecerão todo o oxigênio de que necessitamos. Mas, não querendo que me considere um temerário, professor, vou lhe dizer qual é o meu receio. Olhei para ele e esperei curioso que me dissesse o que temia. Existindo um mar no Polo Sul, temo que ele esteja totalmente bloqueado por grandes camadas de gelo que nos impeçam de subir à superfície. Se isso acontecer, eu ficarei muito decepcionado. Pode acontecer que encontremos mar livre no Polo Sul, tal como acontece no Polo Norte, capitão, falei entusiasmado. Os polos do frio e os polos da Terra não se confundem nem no hemisfério austral nem no hemisfério boreal. Até prova em contrário, devemos imaginar ou um continente ou um mar livre de gelos nesses dois pontos do globo. Também penso assim, professor. Vamos tentar averiguar isso com os nossos próprios olhos. A um sinal dele, o imediato apareceu. Os dois conversaram na sua incompreensível linguagem e desceram juntos para o interior do barco. Quando anunciei aos meus companheiros a nossa intenção de irmos até o Polo Sul, Conselho ficou impassível. Disse apenas um como o senhor quiser e não fez nenhum comentário. Quanto a Ned Land, encolheu os ombros e fez um gesto significativo de sua impotência para nos impedir de cometermos aquela loucura. O senhor e o capitão Nemo estão se tornando dignos de piedade, falou com uma seriedade que não deixava dúvidas de sua total condenação ao nosso projeto. Nós iremos ao Polo, Land, reafirmei, convicto. É possível. Mas não regressarão. Saiu para o seu camarote depois de dizer a Conselho que iria se retirar. Para não falar nenhuma inconveniência mais grave. Os preparativos para a audaciosa tentativa começaram. As potentes bombas do Nautilus armazenaram o ar nos reservatórios. Às 4 horas da tarde, o capitão Nemo me avisou de que os alçapões iam ser fechados. Lancei um último olhar ao espesso banco de gelo que íamos vencer. O tempo estava claro, a atmosfera pura e o termômetro marca a 12 graus abaixo de zero. Não era uma temperatura insuportável. Dezena de tripulantes subiu ao flanco do barco armados de picaretas e quebraram o gelo em redor da quilha, libertando-a. Foi uma operação rápida. O gelo ali era recente e ainda estava delgado. Descemos todos para o interior, os reservatórios de água foram cheios e o Nautilus não tardou a submergir. A cerca de 300 metros de profundidade, tal como o capitão Nemo havia previsto, navegávamos sob a superfície inferior do banco de gelo. Mas o submarino desceu ainda mais, atingindo uma profundidade de 800 metros. Durante uma parte da noite, a novidade da situação manteve-nos junto do painel do salão. O mar iluminava-se sob a irradiação elétrica do farol, mas estava deserto, pois os peixes não habitam em águas cobertas. No dia seguinte, 19 de março, retomei o meu lugar no salão. A nossa velocidade era moderada. O Nautilus começava a voltar à superfície, mas prudentemente, esvaziando sem pressa os reservatórios. Meu coração acelerou as batidas. Iríamos emergir e encontrar a atmosfera livre do polo? Ainda não. O Nautilus bateu no fundo do banco de gelo, ainda muito espesso, a julgar pelo ruído abafado que se produziu. Durante todo o dia, sempre mais à frente, o submarino repetiu as tentativas de ir à superfície e continuou a se chocar contra o teto de gelo que nos cobria. Eram 8 horas da noite. Sentia-me muito nervoso e fui me deitar mais cedo. Dormi mal naquela noite. Era constantemente assaltado ora pela esperança, ora pelo desespero. Levantei-me várias vezes. As experiências do Nautilus continuavam. Por volta das 3 horas da madrugada, observei que a superfície inferior do banco de gelo se encontrava apenas a 50 metros de profundidade. Não voltei para o meu quarto. Os meus olhos se fixaram no manômetro. Continuávamos a subir seguindo por uma diagonal. O banco de gelo baixava por cima e por baixo em rampas alongadas. Adelgaçava-se de milha para milha. Finalmente, às 6 horas da manhã do memorável dia 19 de março, a porta do salão foi aberta e o capitão Nemo anunciou:
Item Mar Livre. Capítulo 14. Precipitei-me para a plataforma. Sim. Era mar livre. Excetuando alguns pedaços de gelo dispersos, icebergs imóveis, avistava-se um extenso mar, tuna infinidade de aves nos ares e milhares de peixes nas águas. O termômetro marca-va a 3 graus centígrados abaixo de zero. Era como uma primavera relativa fechada atrás do banco de gelo, cujas massas longínquas se elevavam no horizonte norte. Item estamos no polo? Perguntei ao capitão, emocionado. Item não tenho certeza, respondeu-me. Ao meio-dia faremos o ponto. Item o senhor acha que o sol se mostrará através da bruma? Item por pouco tempo que apareça será o suficiente. A 10 milhas do Nautilus, para o sul, elevava-se uma ilha solitária, a uma altura de 200 metros. Navegávamos para ela, mas prudentemente, porque aquele mar poderia estar semeado de escolhos. 1 hora depois chegávamos à ilha e 2 horas mais tarde tínhamos completado uma volta em redor dela. Mídia 4 a 5 milhas de circunferência e um estreito canal separava-a de tuna extensão de terra considerável, talvez um continente. A existência desta terra parecia dar razão às teorias de Maury. O engenhoso americano afirmara que entre o Polo Sul e o 60º paralelo, o mar estaria coberto de gelos flutuantes de enormes dimensões, que não se encontram iguais no Atlântico Norte. Desse fato concluiu que o Círculo Antártico encerraria terras consideráveis, uma vez que os icebergs não podem se formar em pleno mar, mas apenas junto das costas. Segundo os seus cálculos, a massa de gelo que envolve o Polo Austral forma uma calota cuja largura deve atingir 4.000 quilômetros. No entanto, o Nautilus, temendo encalhar, tinha parado a 3 braças de uma praia dominada por um montão de rochas. O bote foi lançado ao mar. O capitão, 2 tripulantes levando os instrumentos, Conselho e eu embarcamos nele. Eram 10 horas da manhã. Eu não tinha visto Ned Land. Certamente ele não quereria sofrer uma crítica minha, já que havíamos chegado ao Polo Sul e com todas as possibilidades de regres, só sem problemas. Algumas remadas levaram o bote até a praia. No momento em que Conselho ia saltar para a terra, agarrei-o e lhe disse: Item cabe ao capitão Nemo a honra de ser o primeiro de nós a pisar esta terra. Falei e fiz um gesto de cortesia ao capitão, indicando-lhe a ilha. Item obrigado, professor, disse ele. Se não hesito em aceitar a sua gentileza é porque até hoje nenhum ser humano pisou a terra deste Polo Sul. Tenho o privilégio de fazê-lo. Dito isto, saltou ligeiro para a areia. Dominava uma estranha emoção. Subiu a uma rocha que terminava a pique por um promontório e ali, de braços cruzados, olhar ardente, imóvel e mudo, parecia tomar posse daquelas regiões austrais. Passados 5 minutos naquele êxtase, voltou-se para nós e falou: Item quando quiser, senhor Aronnax. Desembarquei seguido de Conselho. Começamos a andar pela ilha. O solo, numa grande extensão, apresentava um tufo de cor avermelhada, como se fosse feito de tijolo moído, coberto por escórias, correntes de lavas e pedra-pomes. Era impossível negar a sua origem vulcânica. A vegetação daquele continente desolado me pareceu extremamente reduzida. No entanto, a vida nos ares era superabundante. Milhares de aves de espécies variadas esvoaçavam acima de nossas cabeças, ensurdecem dunos com seus gritos. Algumas pousavam nas rochas vendo-nos passar, sem mostrar qualquer receio. Pinguins ágeis e rápidos dentro da água, caminhavam lentamente na terra. Soltavam terríveis gritos e formavam numerosas assembleias, sóbrios nos gestos mais pródigos nos clamores. Mas a bruma não se levantava e às 11 horas o sol continuava encoberto. A sua ausência inquietava-nos. Sem ele não seria possível fazermos observações. Como determinar então se realmente tínhamos atingido o polo? Aproximei-me do capitão Nemo que estava encostado em um rochedo olhando para o céu. Pareceu-me contrariado e impaciente. Não podia fazer nada. Homem audaz e poderoso, ele não imperava no sol tal como o fazia no mar. Chegou ao meio-dia sem que o astro-rei aparecesse por um só instante. Era até possível se reconhecer o lugar que ele ocupava por trás da cortina de nuvens. Item fica para amanhã, disse-me o capitão.
Voltamos ao Nautilus. No dia seguinte, 20 de março, o frio era intenso. O nevoeiro começou a dissipar-se e ficamos esperançosos de que o sol aparecesse para fazermos as nossas observações. Como o capitão ainda não tinha aparecido, eu e Conselho pegamos o bote e fomos para a terra. Dirigimo-nos diretamente para a praia do que julgamos ser o continente. Milhares de aves, como encontráramos na pequena ilha, animavam aquela parte do continente polar, mas a partilhavam com enormes rebanhos de mamíferos marinhos, os quais nos olhavam calmamente. Eram focas de várias espécies, umas estendidas no solo, outras deitadas em pedaços de gelo à deriva, e muitas outras saindo ou entrando nas águas do mar. Não fugiam à nossa aproximação, demonstrando que não nos receavam. Calculei que ali havia uma quantidade delas suficiente para abastecer algumas centenas de navios. Item ainda bem que Ned Land não nos acompanhou, disse Conselho. Item por que você diz isso? Item ele haveria de querer exterminá-las todas, indicou com o olhar as milhares de focas. Igual todas, é exagero, meu caro. Na verdade eu creio que não conseguiríamos impedir que o nosso amigo canadense arpoasse algumas delas. Isso não agradaria nem um pouco ao Capitão Nemo. Item como posso classificar esses animais, professor? Perguntou-me Conselho. Eu já esperava essa pergunta. Item são focas e morsas. Esses nomes lhe bastam. Item de fato, professor. São dois gêneros que pertencem à família dos pinípedes, ordem dos carnívoros, grupo dos ungiculados, subclasse dos monodelfininos, classe dos mamíferos, ramo dos vertebrados. Eu invejava a incrível memória do meu criado. Item muito bem, Conselho. Mas esses dois gêneros, focas e morsas, dividem-se em espécies, e se não me engano, teremos oportunidade de observá-las aqui. Vamos. Eram 8 horas da manhã. Restavam-nos 4 até o momento em que o sol poderia ser utilmente observado. Dirigimo-nos para uma vasta baía que era recortada na falésia granítica da margem. Ali, a perder de vista, as terras e os pedaços de gelo estavam cobertos de mamíferos marinhos, e involuntariamente, procurei o velho Proteu, o pastor mitológico dos imensos rebanhos de Netuno. Eram principalmente focas, que formavam grupos distintos, machos e fêmeas, o pai vigiando a sua família, a mãe aleitando os filhos, alguns jovens já fortes dando alguns passos, emancipando-se. Repousando em terra, esses animais assumiam atitudes extremamente graciosas. Por isso, os antigos, ao observarem o seu olhar doce e expressivo, que a mais suave e bela mulher não poderia suplantar, reparando as suas poses encantadoras e poetizando-as à sua maneira, metamorfosearam os machos em tritões e as fêmeas em sereias. Nenhum mamífero, excetuando-se o homem, tem matéria cerebral mais rica do que a das focas. Em consequência disso, elas são facilmente educáveis, deixam-se domesticar quase sem trabalho e eu penso, como alguns naturalistas, que elas, convenientemente ensinadas, poderiam prestar grandes serviços como cães de caça marítima. Aproximamo-nos, a seguir, de alguns elefantes marinhos. Item esses animais não são perigosos? Perguntou-me Conselho. Item não. A não ser que sejam atacados. Mesmo a foca, quando precisa defender o filho, é de um furor terrível. Item está no seu direito, ponderou o meu criado. Item penso assim também, apoiei o que ele acabará de dizer. Depois de ter examinado essa colônia de focas resolvi voltar ao submarino. Eram 11 horas. O capitão Nemo deveria querer vir à Terra para observar o sol. Tivemos apenas o tempo suficiente para levar o bote até o barco. O capitão saltou para dentro dele com os instrumentos e voltamos novamente para a Terra. Mas parecia uma fatalidade. Chegou o meio-dia e, como na véspera, o sol não apareceu. Não se podiam fazer as observações. Se no dia seguinte acontecesse a mesma coisa, teríamos de renunciar definitivamente a tomar o ponto. Sem isso não poderíamos afirmar com absoluta certeza se estávamos realmente no Polo Sul. Estávamos a 20 de março. No dia seguinte, 21, dia do equinócio, não contando com a refração, o sol desapareceria no horizonte por 6 meses e com o seu desaparecimento começaria a longa noite polar. Foi exatamente isso que eu disse ao capitão Nemo. Item tem razão,
Sr. Aronnax. Se amanhã eu não obtiver a altura do Sol, antes de 6 meses não poderei consegui-la. Mas se os acasos da navegação me trouxeram a esses mares, foi porque a 21 de março eu poderei fazer o ponto, com facilidade, ao meio-dia. Preferi não fazer nenhum comentário à observação dele. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, eu subi para a plataforma e o capitão Nemo já estava ponto lá. O tempo vai se desanuviando aos poucos, disse-me ele. Tenho esperanças. Depois do almoço iremos para a Terra, a fim de escolhermos um ponto de observação. Deixei-o e fui procurar Ned Land. Eu queria que ele nos acompanhasse. O obstinado canadense recusou-se ao meu convite. Sua taciturnidade aumentava a cada dia. Terminado o almoço fomos para a Terra. O Nautilus avançara mais 4 milhas durante a noite, estando então ao largo, a 1 légua da costa. O bote nos deixou na praia. O céu clareava. As nuvens vão-se para o sul. As brumas abandonavam a superfície das águas frias. O capitão Nemo dirigiu-se para um pico que fazia frente para o mar e tinha uma altura aproximada de 400 metros. Eu e Conseil o acompanhamos. Gastamos 2 horas para chegar ao cimo dele. Lá no alto o capitão mediu a altura da montanha, pois tinha de contar com ela para as suas observações. Às 11 horas e 45 minutos, o Sol, visto então apenas por refração, mostrou-se como um disco de ouro e espalhou os seus últimos raios sobre aquele mar nunca navegado. O momento era muito solene para nós. Munido de um óculo de retículos, o qual, por meio de um espelho corrigia a refração, o capitão Nemo observou o astro que pouco a pouco desaparecia no horizonte, seguindo uma longa diagonal. Eu segurava o cronômetro e o meu coração estava acelerado. Se o desaparecimento do Sol coincidisse com o meio-dia do cronômetro, estávamos mesmo no polo. Item meio-dia! Exclamei. Item o Polo Sul, falou o capitão Nemo, com voz grave, passando-me para a mão o óculo que mostrava o astro precisamente cortado em 2 metades iguais pelo horizonte. Vi os seus últimos raios coroarem o pico onde estávamos e as sombras subirem pouco a pouco pelas suas vertentes. Naquele momento, o capitão Nemo, apoiando a mão no meu ombro, disse-me: Item Sr. Aronnax, em 1600, o holandês Gerrit, arrastado por correntes e tempestades, atingiu 64 graus de latitude sul e descobriu as ilhas New Shetland. Em 1773, a 17 de janeiro, o ilustre Cook, seguindo o 38º meridiano, atingiu 71 graus 15 de latitude. Em 1820, o americano Morrell, cujos relatos são duvidosos, chegando ao 42º meridiano, descobriu o Mar Livre a 70 graus 14 de latitude. Em 1825, o inglês Powell não conseguiu ultrapassar o 62º grau. No mesmo ano, um simples pescador de focas, o inglês Weddell, chegou a 724 de latitude no 35º meridiano e a 74 graus 15 no 36º. Em 1829, o inglês Foster, comandante do Chanticleer, tomava posse do continente antártico a 63 graus 26 de latitude e 66 graus 26 de longitude. Em 1831, no dia 1 graus de fevereiro, o inglês Biscoe descobria a terra de Inderby a 68 graus 50 de latitude, a 5 de fevereiro de 1832, a terra de Adelaide, a 670 de latitude, e a 21 de fevereiro a terra de Graham, a 64 graus 45 de latitude. Em 1838, o francês Dumont d'Urville, detido pelo banco de gelo a 620,57 de latitude, descobria a terra de Luís Felipe. 2 anos depois, em outra viagem ao sul, a 21 de janeiro atingia a 660,30 a terra de Adélie. 8 dias depois, a 64 graus 40 a Costa Clary. Em 1838, o inglês Viles progredia até o 69º paralelo, no 100º meridiano. Em 1839, o inglês Balleny descobria a Terra Sabrina, no limite do Círculo Polar. Finalmente, em 1842, a 12 de janeiro, o inglês James Ross, comandante do Erebus e o Terror, encontrava 76 graus 56 de latitude e 17 graus 7 de longitude leste, a Terra Vitória.
A 23 do mesmo mês, chegava ao 74º paralelo, o ponto mais avançado até então atingido. A 27 estava a 76 graus 8, a 28 a 77 graus 32, a 2 de fevereiro, a 78 graus 4 de. Em 1842 regressava ao 71º grau, que não conseguiu ultrapassar. Pois bem, eu, Capitão Nemo, a 21 de março de 1868, cheguei ao Polo Sul, aos 90 graus, e tomo posse desta zona do globo terrestre, equivalente à sexta parte dos continentes conhecidos. Item em nome de quem, capitão? Item em meu nome, senhor professor. Dito isto, o capitão Nemo desfraldou uma bandeira negra com um N gravado no tecido. Depois, virando-se para o sol, cujos últimos raios brilhavam no horizonte, falou: Item adeus, sol. Desaparece, astro radioso. Esconda-se nesse mar livre e deixe uma noite de 6 meses estender as suas sombras sobre o meu novo domínio. Chegamos ao fim do capítulo 14. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando novas histórias, por favor não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Se quiser adquirir a sua Bíblia, deixamos o link para você na descrição. Por favor, compre por lá, você ajuda a manter o canal com um simples gesto. Comente abaixo qual livro você gostaria de ouvir. O mais comentado pode ser o próximo audiolivro, isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo incrível para vocês. Sua opinião é fundamental, então não deixe de compartilhar seu livro favorito nos comentários. Agradeço de coração por todo o apoio e por fazer parte dessa comunidade apaixonada por livros. Até o próximo capítulo!